Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para mais uma rodada, né, mais uma remessa de devolutivas, né, um feedback das 5 questões que vocês responderam no questionário de Ciências Humanas que ficou disponível a partir do dia 21 de maio, tá? Espero que vocês tenham logrado êxito e eu vim aqui, né, através dessa devolutiva para fazer o esclarecimento das 5 questões. Bom, eu trouxe aqui para vocês um resumo, cujo tema dessa nossa videoaula, né, e desses exercícios corresponde ao método científico dentro da filosofia, né? Vocês já devem ter estudado o método científico nos assuntos da biologia, mas a gente sabe que até chegar, desde que, considerando as etapas do método científico, da observação até a teoria, chegou na teoria, ela precisa ter um embasamento filosófico, que é isso que a gente vai tentar esclarecer para vocês. Então, tá aqui um resumo, tá, sobre o método científico. Eu trouxe aqui uma tabelinha bem didática para que você, um mapa conceitual, na verdade, né, em forma de tabela, para que vocês vejam aí quais são as etapas até chegar à teoria científica, tá certo? Vocês podem até dar um zoom aí, ó, para ficar mais claro, tá, para que vocês compreendam. A partir da observação, que é a primeira etapa do método científico, finalizando com a teoria, tá certo? Então, eu trouxe ainda um vídeo curtinho, tá? Sobre ciência e método científico, para que vocês tenham base para responder as 5 questões, tá bom? Nessa primeira questão, ele vem falando sobre o que seria, ele trouxe o exemplo aí do Galileu, né? Galileu Galilei, que foi astrônomo, filósofo, engenheiro, e foi ele quem fez o experimento da Torre de Pisa, né? Para entender o porquê dela ser mais inclinada, tá? E aí ele traz um trecho onde ele diz que a oscilação do pêndulo, ou seja, aquele objeto que fica como se fosse pendurado, né? E ele fez o experimento dele a partir disso, em que, segundo ele, esse pêndulo, né? Ele não dependia do peso do corpo suspenso na extremidade do fio. Então, para ele, antes dele testar, lógico, o experimento na Torre de Pisa, ele colocou que uma pedra leve e a outra pesada, quando elas abandonavam, quando fossem soltas, né, de forma em queda livre na mesma altura, deveriam chegar ao mesmo tempo. Só que se você considerar o peso das duas pedras, óbvio que uma vai chegar mais rápida que a outra. Então, isso é a afirmação dele, né, a afirmação de Galileu Galilei, dentro do método científico, é o que eu posso colocar como hipótese. Aí ele colocou, a partir disso, ele levantou a seguinte hipótese: por que, que a pedra leve e a pedra pesada não chegam, ambas caindo em queda livre no mesmo momento, elas não chegam ao solo no mesmo tempo? Né? Imagine você estar em cima de uma árvore, você tem uma pedra grande e uma pequena, com pesos diferentes. Se você jogar as duas ao mesmo tempo, uma vai chegar mais rápido que a outra, óbvio, né? Então, isso fez com que Galileu despertasse para dentro do método científico de uma hipótese, tá? Lembrando que a hipótese, ela primeiro a gente tem a observação, a segunda etapa nós temos a hipótese, a terceira a experiência, a quarta a lei e por fim a teoria, tá? Aqui na segunda questão, ele traz também aí um outro ponto, no caso aí já lá no século XVII, em que Lázaro Spallanzani, já em 1785, ele fez um questionamento acerca da fertilização do óvulo, né? E aí ele colocou como é que poderia estar caracterizado o sêmen, para que ele de fato fizesse com que o espermatozoide em contato com o óvulo gerasse a célula ovo, né? E aí, dentro desse questionamento que ele colocou, a gente pode caracterizar como planejamento do experimento, ou seja, é onde a gente pode ver como a terceira etapa do método científico, que é onde eu faço a experiência, onde eu faço o planejamento daquilo que eu quero testar. Afinal de contas, quando você aplica o método científico, você quer testar algo que você teve como ideia, né? E aí, no caso, ele está falando sobre a questão de saber como que deve estar o sêmen para que houvesse, de fato, uma fertilização, né, célula-ovo. Ele parte da etapa do método científico de planejamento do experimento, tá? Na terceira questão, mais uma
um trecho, no caso aqui ele fala sobre a teoria da evolução, né, que tem sido bastante polêmica nos últimos tempos, e aí ele coloca que, assim, do ponto de vista da ciência, uma teoria, no caso a teoria da evolução, nesse caso, né, de forma mais incisiva, seria a ideia apoiada pelo método científico, onde tenta explicar os fenômenos naturais, permitindo fazer previsões sobre ele. Pronto, essa é a mais coerente, é a mais completa das alternativas que me trazem sobre o que eu queira colocar como teoria. Lembrando que a teoria, ela é a última etapa do método, é quando todo eu já passei pela observação, passei pela hipótese, passei pela experiência, passei pela lei e por fim eu chego à teoria. É onde o meu experimento, né, a minha ideia foi testada, foi experimentada, foi embasada para por fim chegar à ideia de ser caracterizada como uma teoria, tá certo? Na quarta questão, a gente traz mais uma sobre o método científico também, tá? Aqui no caso dos ratos. Vocês sabem que, em se tratando de estudos dentro da biologia, é muito comum fazer experiências com ratos, né? Ratos em gaiolas, onde eles fazem testar remédio, testar vacina e outros aspectos. E aí ele traz aí no caso de alguns ratos, né? Ele está dizendo que em um determinado experimento foram colocados 5 ratos dentro de uma gaiola, né? E tirou, fez uma dieta balanceada. Aí está dizendo que após alguns dias, o peso de alguns ratos o pelo de alguns ratos começaram a cair. Aí eles concluíram que a vitamina ao qual eles estavam testando ela era responsável pela regulação, né, para que mantivesse o pelo desses ratos. Aí a pergunta é, sobre essa experiência, o que é que a gente pode afirmar? Né? O que vai nos responder é o item C, onde ele diz que a experiência não foi realizada porque o estudante não usou um grupo de controle. Quando se está dentro da etapa do método científico e se faz uma experiência, eu preciso ter um grupo A e um grupo B no mínimo. Se eu vou testar um remédio, por exemplo, eu vou ter o grupo A, o remédio em si, o qual eu quero testar, e o grupo B eu vou ter, por exemplo, o placebo, que é um remédio falso, aquele chamado de água com farinha, né? Então, eu não posso, eu preciso ter um grupo de controle e preciso ter um grupo no qual eu estou fazendo o teste de fato, né? Para saber se aquilo que eu estou testando, de fato, vai ter eficácia. Então, no caso aqui, na experiência dos ratos, ele não vingou porque a experiência não foi feita porque o estudante não usou um grupo de controle, que é essencial nessa terceira etapa do método científico, que é a experiência, tá? E por fim, a gente tem aqui um exemplo, certo? Quando a gente procura resposta científica para um determinado fenômeno, o primeiro passo que devemos tomar, de acordo com o método científico, é a observação, tá, gente? A observação, ela é o primeiro ponto para que o caso eu queira questionar, eu queira chegar até uma determinada teoria, né? Só observando, só colocando, perdão. A observação é o primeiro passo, o segundo passo vem para a hipótese, né? Por que isso, por que aquilo, por que não daquela forma. Terceiro ponto, eu venho para a experiência, onde eu vou de fato testar aquilo que eu observei, né? Que eu coloquei como hipótese. Quarta etapa, eu venho à lei, onde vai dar base de tudo aquilo que eu estou estudando, e por fim a teoria, para ela ser postulada e ser aceita na comunidade internacional, tá? Então, as teorias que a gente tem hoje na filosofia, na matemática, na física, na química, todas elas passaram por essas etapas, tá bom? Espero que vocês tenham proveito, peguem, relacionem essas questões, essas explicações com o que vocês marcaram lá nos questionários, tá bom? Até mais!